Amados de Deus, a traição é considerada um dos fatores mas muito fortes para desestruturar as emoções de uma pessoa. Porque alguém, para atrair, ele precisa primeiro ser de confiança, precisa ser amigo, precisa estar no teu convívio. E alguém que talvez você depositou confiança, abraçou na sua amizade, ele pode se tornar traidor. E a traição é uma das demonstrações que prova a baixeza do caráter de uma pessoa. Isso é muito sério. E na psicologia, entre tantos estudos que se fazem sobre o comportamento humano, diz que a traição é um dos fatores que mais causa ira, causa marcas, causa mágoas, e ao mesmo tempo faz com que um caos emocional se desate na vida de uma pessoa, de uma família. Sempre uma traição vai trazer desordem, caos, conturbação. E eu garanto para você que alguma vez alguém já sofreu a agrura de ser traído. Tomara que isso nunca aconteça, mas de alguma forma, ou uma amizade, alguém que você confiava e já não pode mais confiar, alguém que talvez sentou na tua mesa, alguém que você considerava como amigo, se confidenciava, ou alguém que você amava, alguém que você se relacionava como marido, como namorado, como noivo, sei lá, como no teu convívio de pessoas de laços entranháveis, que são pessoas consideráveis. De repente te traíram e você sofreu as agruras de uma traição. E como pastor tenho lidado durante muitos anos com pessoas que choraram lágrimas de sangue por traições. Como também tenho lidado com muitos pastores que têm sofrido traições. E o ministério demanda muito isso: se entregar, abençoar, cuidar, abraçar, tratar, ajudar, beneficiar. E o desgaste emocional é muito forte, fora os laços e os vínculos que se formam a partir de uma liderança em relação à grei, às ovelhas, à membresia em si, aos discípulos. E lamentavelmente encontrei muito pastor desnorteado, perdendo o foco, perdendo a missão, perdendo a estrutura do seu bom senso de poder exercer sua função, porque foi traído, porque alguém o traiu, porque alguém que era amigo não é mais, porque alguém que talvez o prezava estava na mesa. Enfim, num casamento já lidei com muita gente chorando agruras e tratando assuntos no tocante à traição, reatando, ministrando entre uma porcentagem que se reata, se perdoa. Há também a destruição de uma casa, a destruição de um casal, a destruição de uma palavra preciosa que chama-se confiança. E quando essa palavra, que é como um cristal, ela se trinca, ela nunca mais será restaurada. Ela pode ser sobrelevada, pode haver perdão, mas lamentavelmente a confiança é como uma taça de cristal. Ela pode até funcionar depois, mas se ela se trincou, ela nunca, escute, nunca mais será a mesma. Nunca. Isso é radical. Há perdão de Deus, diga amém. Pode haver restauração, pode haver talvez alinhamento e voltar-se a entrelaçar a aliança entre pessoas que se traem ou alguém que trai, mas nunca mais, sempre ficará a marca do trinco, da confiabilidade. Como há pastores que defraudaram a igreja, há pastores que trouxeram escândalos terríveis, há pastores que atuaram imoralmente, há pastores que não pensaram duas vezes em se envolver em fornicação, em adultério, em negócios fraudulentos, em engano, em luxos, em riquezas ilícitas. E há pastores que defraudaram a igreja, porque o ímpeto da igreja sempre foi cooperar, ajudar, fazer a obra, uma igreja abençoadora. E pode haver alguém que quebrou, um líder que quebrou a confiança. E eu já vi muitos pastores que defraudaram a igreja e nunca mais puderam reatar a igreja no sentido de cooperar. Por quê?
Porque o que era para ser usado de uma forma lícita para manter a obra do Senhor foi usada de uma forma banal, de uma forma inescrupulosa, de uma forma desonesta, foi usado para benefícios próprios. Alguém me entende? E eu te digo, não se queixe de ter um pastor chato. Não se queixe, porque eu sei que você gostaria de ter um pastor lindo. Não se queixe de ter um pastor enérgico que te leva para o céu. Não se queixe, não se queixe, não se queixe. Não se queixe, engula. Porque um dia vamos nos encontrar lá. Se teu pastor está pregando palavra, louve o nome do Senhor. Mas principalmente louve se ele cumpre o que realmente está demandado em santificação. Erramos, falhamos sim. Mas a defraudação é algo tão maligno que destrói ministérios, destrói a essência do que é a igreja local. Isso em todo o âmbito. No casamento, quando há defraudação, lamento dizer para você, por isso deve-se pensar bem e analisar o quesito do que é fidelidade perante a ruína da traição, porque nunca mais voltará ao estágio da confiabilidade inicial. Nunca mais. Isso em qualquer, pode ser numa amizade, pode ser num casal, pode ser num namoro, pode ser o que for dentro de uma empresa, pode ser na legalidade dentro do ministério. Há pessoas que lamentavelmente nunca mais receberão a virtude da confiabilidade. Podemos perdoar, sim ou não? Podemos abraçar, mas nunca mais confiaremos como deveríamos confiar. Lamentavelmente. Isso é fatal. Agora eu vou te falar uma coisa. Todo dia eu escuto notícias, como vocês escutamos notícias de traições. Traições, e vemos as mais diversas reações em relação a uma traição. Homem traído mata o amante. Homem traído se vinga. Mulher traída cria um escândalo. Pessoa foi traída e ela se jogou da ponte, se matou. Foi traído e aconteceu tal desgraça. Vejam que leque se abre nessa legalidade maligna da traição. Muitas coisas terríveis no tocante a pessoas que reagem e atuam perante uma traição. Aí você pode ver morte, ira, como falei, até a psicologia diz que uma das coisas que mais provoca ira e revolta na essência da alma do homem é a traição. Que uma pessoa que você amava ou ama, é uma pessoa que você confia ou confiava, é uma pessoa que estava junto com você. Para ser traidor, ele tem que ser amigo. Para ser traidor, você tem que confiar nele. Você tem que delegar confiança. Você tem que delegar até a essência do que é o teu sentimento que se passa no teu coração. São pessoas que estão com você, dormem com você, convivem com você. Repito, já vi muitos líderes entrarem nessa tempestade impetuosa, maligna, da maré da incerteza por ser traído. Eu não confio mais nessa pessoa, lamentavelmente. Isso cria revolta. E vi muita gente decepcionada. Já vi muita gente sem vontade de fazer mais a obra. Vi muita gente angustiada de ambos os lados. Vi discípulos, como vi pastor, gente desiludida, angustiada, com ira, com ódio, com revolta, com sede de vingança e querer que Deus faça alguma coisa. Até dentro da igreja. E vejo no cotidiano pessoas que produzem notícias e geram, através da traição, ódio, vingança, morte, suicídio, se matou. Mas aqui diz, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão. Na noite que ele foi traído, ele não quis se vingar. Ele não quis odiar. Na noite que ele foi traído, ele não quis expor o inimigo. Na noite que ele foi traído, ele não quis dar vazão à sua humanidade, que poderia ser levada para o lado carnal e odiar, destituir o seu inimigo. Mas diz, na noite que ele foi traído, tomou o pão,
Além de tomar o pão, diz que deu graças. Deu graças. Além de dar graças, diz que o compartilhou com seus discípulos. Acho que você não está entendendo. No dia, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão. Ele deu graças. Ele agradeceu, rendeu graças ao Senhor, rendeu graças ao Pai, rendeu graças, louvou o nome dEle, exaltou o nome dEle. E ainda disse, olha, posso estar sendo traído, posso estar vivendo a maior crise, no qual isso vai me levar à morte. Essa traição vai me levar à cruz. Essa traição vai me levar a alguém pegar 30 moedas de prata, vai colocar todo o meu valor, toda a minha essência de mestre, de salvador, de Senhor, de amor, de glória, vai trocar por 30 moedas de prata. Mas não tem problema, eu pego o pão, eu dou graças ao pão, e eu vou compartilhar o pão. Alguém está entendendo isso em nome do Senhor? Diga-se só Jesus. Só Jesus. Quem conhece a Jesus? Quem conhece a Jesus? Quem conhece de fato a Jesus? Eu preciso aprender com Jesus. Eu preciso aprender com Jesus. Alguém diga isso, eu preciso aprender com Jesus. Só Jesus. Naquele momento, no momento crucial, o que aconteceu naquela noite escura, tenebrosa? O que aconteceu naquela noite sem lua? Eu sempre digo, é uma noite sem lua. O que aconteceu nessa noite de traição? O que aconteceu naquela noite que ele derramaria lágrimas e ao ponto de querer passar esse cálice, mas preferiu fazer a vontade do Pai? O que aconteceu naquela noite do suor com gotas de sangue? Hematidrose, estresse total do ser humano ao ponto de se romperem as fontes e suar sangue. Ele suou gotas de sangue. O que aconteceu naquela oração que todos dormiram? O que aconteceu naquele jardim onde todos o abandonaram? O que aconteceu naquele jardim que ele foi preso como um salteador, como um malandro, como um ladrão, sendo que ele era o salvador do mundo? O que aconteceu com as multidões que ele curou? O que aconteceu com aqueles que o abraçavam e queriam simplesmente tocar na orla das vestes porque saía virtude? Aonde estão os 7.000 em primeiro lugar que alimentou com pães e peixe? Aonde estão os 5.000 pela segunda vez? Ao todo já 12.000 pessoas, fora as crianças e mulheres que o seguiam para serem alimentados cotidianamente. Aonde estão os que viram o Lázaro ser ressuscitado? Aonde estão os que ovacionavam? Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, seja bem-vindo a Jerusalém, Messias. Estamos aqui. Cadê os que estenderam os mantos? Cadê? Onde estão? Naquela noite conturbada, a traição se manifestou e ele ficou só, abandonado. Mas antes de qualquer coisa, ele diz que tomou o pão e diz assim: essa é minha essência. Olha o que ele está fazendo. O pão simboliza aqui o corpo de Cristo. Esse é meu corpo. Pegou o pão e compartilhou o pão. Ao tomar esse pão, ele está dizendo: eu tomo este sacrifício, eu me entrego como sacrifício por vocês. E tudo que eu vou fazer daqui para frente, mesmo que eu estou sofrendo, mesmo que eu estou sendo traído, eu estou sendo vendido por 30 moedas de prata, mas não vou negar a minha essência. Eu estou com vocês, eu estou abençoando vocês, eu estou te dando vitória, eu estou te dando salvação, eu estou te dando libertação.
libertação. Eu estou te dando cura. Eu sou Jesus de Nazaré. Eu sou quem tira o grilhão da morte. Eu sou quem tira toda a doença e maldição da tua vida. Eu sou quem restaura teu casamento. Eu sou quem restaura e salva teus filhos. Eu sou quem te prospera. Quem dá glória a Deus por esse Jesus que transforma a vida do homem. Esse Jesus que abre a porta onde não tem porta. Esse Jesus que nos batiza com o Espírito Santo. Esse Jesus que um dia vem nos buscar. Esse é o Jesus que está falando: eu fui traído, mas não vou desistir. Podíamos dar mais glória, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Toda a glória pertence a Ele. A palavra pão em hebraico é lechem. Lechem. E essa palavra gera outra palavra que chama-se milhamá. Milhamá está com 3 letras também, que é o lamet, é o het e o mem. Milhamá, que significa guerra. A palavra milhamá é guerra. Para nós não tem significado etimológico nenhum, mas em hebraico a palavra pão está ligada à palavra guerra. É incrível. A palavra pão está ligada etimologicamente à palavra guerra. É uma palavra que gera outra. Ou seja, a palavra guerra, milhamá, em hebraico significa disputa pelo pão. A palavra guerra em hebraico significa disputa pelo pão. Eu vou te falar, qualquer guerra política que possa acontecer nesse mundo, e já está acontecendo muitas guerras, e estamos prestes a talvez a explodir para a terceira guerra, só Deus sabe, eu te digo, sempre vai ser a disputa pelo pão. Porque o pão é símbolo da sobrevivência. E naquele então disputar terras, conquistar povos, era poder de conquistar, de adquirir terras para semear. Quanto mais terras se conquistavam, mais terras para semear, mais terras para poder produzir, mais terras para ter alimento, mais terras para produzir trigo, mais terras para comercializar entre animais, tudo. O pão significa sustento. Então, a guerra é símbolo da disputa pela sobrevivência, a disputa pelo pão para se manter. E qualquer coisa que você faz hoje em dia é pelo pão. É aqui há muita gente vocacionada, há muita gente que tem profissão, há muita gente formada, há muita gente intelectual, há pessoas que têm empresa, mas tudo é não somente porque você ama ou tem vocação, mas é pelo teu pão, para você subsistir, para você viver bem. E pão aqui simboliza poder viver bem, poder ter poder aquisitivo, conseguir poder aquisitivo, ter capacidade para fazer qualquer coisa. Isso é pão. Lechem é o poder de conquistar. E logicamente, guerra, milhamá, significa disputa pelo pão. E lamentavelmente, hoje em dia ainda existem entre guerras políticas, guerras de interesses comerciais, guerras em disputa de território, mas tudo é pela questão do pão, de poder prevalecer, subsistir e continuar um legado. E logicamente você entra numa guerra todos os dias. Amanhã acorda cedo, toca o despertador, você vai para uma labuta. Se você ter uma ideia empreendedora e quer talvez sair do CLT, nós estamos ensinando aqui toda segunda como sair de CLT para se tornar um empreendedor. E muita gente não quer isso, se acomodou. Por quê? Porque a luta para alguns só será sobrevivência. E eu vou te falar uma coisa: a sua luta não pode ser só por sobreviver. A sua luta deve ser por conquistar alguma coisa maior e uma projeção maior. Porque você não pode receber só para pagar suas contas e comer. Você deve ter graça e virtude para empreender. Porque isso te dará poder aquisitivo. Aquisitivo para quê? Para poder fazer, para poder negociar, para poder ter, para poder... Olha só, um plano de saúde, quanto que está hoje em dia? Será que você tem condições de entregar a sua mãe no SUS? Vai ter que ter um plano de saúde. Será que você tem uma esposa e ela vai dar à luz? Será que você pode entregá-la à mercê do que acontece no SUS? É muito difícil. Agora, com poder aquisitivo, você pode dar melhores condições. Agora, eu vou te falar novamente, são pouquíssimas as pessoas que têm essa predisposição para não somente sobreviver, porque eu vou te falar, o plano de vida do reino na sua essência é muito maior do que sobrevivência. Só que isso não é interesse de muita gente. Sobreviver, matando o dia, pagando as contas e comendo, está bom demais. Não, o Senhor está falando, eu quero te levar a outro patamar.
Eu quero te levar ao outro patamar. E tem gente que não conhece o potencial que você tem. Há muita gente que não conhece a habilidade que ela tem. Graças a Deus, tenho tido crescimento do número de pessoas aqui na segunda, inclusive pessoas de fora, porque os de dentro não se interessam mais. Tem muita gente, desculpa a expressão, porque é sério, o derrotismo já venceu muita gente. O derrotismo venceu muita gente. Se acomodou ao derrotismo. E ele disse, sabe que mais, não adianta, não vai acontecer nada na minha vida. Mas há uma esperança, o Senhor está falando, eu sou pão. Quando eu te dou pão, eu quero compartilhar da minha essência. Sabe quando ele compartilha o pão, está dizendo, esse é meu corpo. Esse é meu corpo, o que aconteceu com ele? Ele foi machucado, ele foi martirizado, ele foi transpassado. Para quem não sabe, o homem foi expulso do Éden. E quando ele foi expulso, perdeu todo o direito da bênção, da abundância, da prosperidade e da glória. E começou uma vida de espinhos e abrolhos, diz a sua palavra. E começou a doença, começaram as pragas, porque agora estava destituído, pecaminoso, fora do Éden. E colocou, para que não voltasse ao Éden, novamente colocou um querubim com uma espada. Lembra dessa passagem? Para que ninguém entrasse novamente, porque o Adão primeiro pecou e foi destituído, e todos juntamente com ele fomos destituídos, e o querubim está com a espada e ninguém entra aqui de volta. Mas sabe o que aconteceu? Jesus entregou o seu corpo, que é esse pão, entregou esse corpo, e ele fez o caminho de volta, e entrou na porta do Éden, e ele foi transpassado. Diz que uma espada o transpassou, essa lança o transpassou ele, porque o querubim estava pronto para combater aquele que quisesse entrar, mas Jesus fez o caminho de volta, foi transpassado, uma lança o transpassou, e ele deu acesso novamente a esse. Ele disse, pode vir, pelo meu corpo eu carrego suas maldições, no meu corpo eu vou carregar suas doenças, no meu corpo eu vou sofrer na pele, para que você seja próspero, para que você seja abençoado. Meu Deus, quem recebe? Se você recebe, se manifeste, para que você seja enriquecido, para que você receba toda a sorte de bênção, e eu entrego o meu corpo por você. Quem dá glória a Deus por isso? Se vai aplaudir, aplaude, porque é para Jesus. E o Senhor está falando, eu tenho uma nova vida para você. Eu tenho uma nova vida para você. Na noite que eu fui traído, eu entreguei meu corpo como símbolo do pão. E esse pão vai ser compartilhado. Eu me lembro que quando eu era criança, meu pai não tinha lancheira, aquelas coisas modernas que tem hoje em dia, mas era uma mochila, aquela mochila de couro que era tradicional. Não é essas mochilas modernas. Hoje em dia vejo as crianças, parece que estão indo para o aeroporto, mala de roda. Não sei se está indo para a escola ou para o aeroporto, tudo. É uma estrutura. Na nossa época não, era um bolsão de couro sintético. Não era prova de chuva, não era prova de nada. E um tapa na nuca e vai embora estudar, e acabou. E meu pai colocava um pão, era um pão grande, no Chile é marraqueta. Era um pão, passava a manteiga e fechava numa sacola de plástico, aquela de mercado mesmo. Meu irmão, e eu recebi esse pão, e todo mundo sabia, cheirava pão, e havia mais ou menos uns 7 necessitados da minha escola que não tomavam café. E eu ficava num canto com esse pedaço de pão. E aí nada, me chamam de nata, todo mundo me chamava de nata. E aí nada, trouxe pão, trouxe. Meu pai colocou, abria a sacola, era um pedaço para cada um. Fila. Eu ficava com um pedaço, mas todo mundo saía comendo um pedaço de pão. E muitos me falavam, esse é meu café da manhã. Lá em casa não tinha nada. E me acostumei a isso, a compartilhar. Jesus nos ensina isso. Você pode estar lesado em muitas coisas, mas o Senhor te diz, eu quero que você aprenda a compartilhar. Ele tomou o pão, e ele disse, eu estou declarando que as tuas pragas, que os teus males, que as tuas doenças, que a tua pobreza, eu carrego no meu corpo. Se você quer continuar sendo pobre, é decisão sua. Se você quer continuar doente, é decisão sua. Se você quer continuar com as pragas da maldição do passado, o problema é seu. Mas eu entreguei meu corpo por você, para te libertar, para que meu nome seja glorificado e para que você experimente as abundantes riquezas da sua glória. Só quem crê nisso, exalte o nome do Senhor.
Por que eu saliento para que você venha na segunda? Porque há muita gente que não quer prosperar porque a sua estigma da sua genética familiar lhe diz que ele é um perdedor e que ele não pode melhorar. Inclusive, tem muita gente que já prosperou e acha que prosperou demais e nem vem mais. Alguém já muito diz, que nós já temos experiência, nós já estamos em outro patamar. Só que tem muita gente falindo. Por quê? Porque achou que estava o suficiente. Meu irmão, nunca pare de crescer. Nunca pare de investir. Nunca pare de empreender. Porque você é um potencial de Deus nessa terra. E Deus quer te levar a coisas maiores. Não se conforme porque tem muito mais. Porque aqui diz, na sua palavra em Efésios diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém ou não? Você já ajudou alguém? Você pode ajudá-lo novamente? Mais uma vez? Mais uma vez? Mais uma vez? Vai chegar uma hora. Vamos supor que será teu cunhado. Você vai abençoar mais uma vez? Mais uma vez? Ô cunhado, o que está acontecendo, cunhado? Qual o problema? Temos que fazer alguma coisa para... Sim ou não? Com Jesus não tem essa. Ele quer te abençoar infinitamente. Acho que você não está entendendo. Ele não vai te falar, pô, vamos lá, vamos fazer. Não, ele vai falar, eu quero te abençoar infinitamente mais. Agora você vai ter que fazer por onde? Agora ninguém vai acreditar por você. Diga isso para alguém. Ninguém vai acreditar por você. Quem crê nisso? Levanta a mão quem crê. Então todo mundo, quero vê-los amanhã aqui. Aí ninguém quer vir na segunda, uma reunião de emprego. É que eu não nasci para ser empresário. Não, tem gente que vai aprender empreendedorismo para empreender e ter uma gestão das suas emoções. Você sabia disso? E o problema dele é só a emoção. Só a estrutura emocional. Tem gente que precisa de uma gestão dentro da sua própria casa. E quando ele organizar a sua casa, a prosperidade vai vir sozinha. Aqui não nasci para abrir CNPJ, PJ, é muito problema. Não, querido, não há necessidade de abrir um PJ, a não ser que você queira e deseje fazer isso, porque Deus vai te prosperar. Agora, tem gente que precisa aprender empreendedorismo, sabe só para quê? Para ter uma gestão da sua vida pessoal. E quando aprender, a bênção vai vir sozinha. Vai vir na tua casa. Vai bater na tua porta. Agora, se você está satisfeito com a vida que tu está levando, eu profetizo que até a vinda de Jesus vai ficar desse jeito. Quem recebe? Peraí, não estou entendendo, gente. Eu falei que você tem que vir. Você está falando, não dá para vir na segunda. E estou falando, então, que fique desse jeito a sua vida. Algo está errado. Alguém está aqui hoje? Tem gente que não fala mais amém. Parou de falar amém aqui na igreja. Amanhã tem velório. E nós vamos enterrar esse velho homem. Quem quer? Então vem aqui à noite porque tem velório e vamos enterrar o velho homem. Que acha que não dá, acha que não pode. E eu vou te provar que Deus está contigo. Aleluia. Com esse ânimo, meu irmão, eu continuo pregando. Aleluia. Ou independente se você crê, eu vou continuar pregando. Aleluia. Se Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e começou a abençoar os discípulos. Por enquanto, até agora, ninguém me traiu. Jesus disse: esse pão eu tomo. E ele simboliza o sofrimento que eu vou sofrer por você. Quem já leu a sua palavra quando diz: ele se fez maldição por nós? Ele diz também: ele se empobreceu para nos enriquecer. Não é somente riqueza financeira. Estou dizendo que todo mundo aqui vai ter casa em Alphaville. Não, não é isso. Mas riqueza na glória. Riqueza espiritual para abrir a mente. E às vezes o que falta é somente isso. Captação da riqueza da glória. Porque muita gente já derrotada desistiu. Desistiu de aprender, desistiu de crescer. Mas você não é derrotado. Creia nisso em nome do Senhor. E há um Jesus que está falando: eu tomo esse pão. Segundo ponto diz que deu graças.
Irmão, o cara está sendo vendido, o cara está sofrendo as dores. Esse cara é Jesus. Esse cara é o homem que está acima de qualquer estrutura humana ou expectativa humana. É Jesus de Nazaré. O homem está sendo traído. E não é uma traição só que alguém vai virar a cara para você, ou você vai perder alguma coisa, porque é a traição onde você perde. Lógico, é triste, perde a confiabilidade, perde a moral, perde a alegria, perde a comunhão, porque uma pessoa de confiança te traiu. Mas não, esse traidor vai entregá-lo para que ele seja morto. O mestre que andou com ele 3 anos e meio, ensinou, deu autoridade para esse Judas, para ministrar. O Judas pregava, o Judas expulsava demônios, o Judas estava lá distribuindo pães. Era tão de confiança que lhe deram o cargo de tesoureiro. Não se dá o cargo de tesoureiro. Levanta a mão quem tem dinheiro. Ninguém levanta. Liga o teclado, vou tocar teclado aqui. Ninguém quer se comprometer. Se você tem um pingo de dinheiro, você entrega seu dinheiro na mão de qualquer pessoa? Me diga, você entrega seu dinheiro na mão de qualquer pessoa? Não. E os trocados que você junta, você entrega em qualquer banco? Eu estava insatisfeito, o Inácio está me acompanhando nisso, e a tesouraria também, insatisfeito com o banco, e faço aqui minha reclamação para o banco que nós temos, mas havia algumas muito burocrático. E aqui tudo muito burocrático, precisamos de ajuda para isso, para o outro, tudo burocrático. Falei, pelo amor de Deus, arruma um banco. Aí apareceu outro banco, não vou falar o nome porque é antiético, mas o que acontece? E pronto, já tudo facilita, mas de repente nos abandonaram. Cadê? A última reclamação, eu falei, você não me ligaram mais, você saiu de férias, gerente, não me deu uma satisfação, a papelada está aí parada, e tu quer que eu faça o quê? Que eu fique satisfeito? Não posso, já estou reclamando. Agora, não dá. Para mim não dá. Vou trocar 6 por meia dúzia, não dá. Eu pensei que vocês iam me ajudar. Desculpa. Ainda falar assim, passa aqui na terça-feira para a gente encerrar a conta. Peraí, uma gerente me sugerindo para encerrar a conta? Antes de falar para mim, não, Senhor, me perdoe. Eu falei, vamos lá, vamos arrumar a situação, pelo amor de Deus. E aqui nessa igreja só tem gente milionária, eu falei para ela. Só gente abençoada. Todo mundo quer. É uma conta que flui, que é bênção, que multiplica. Olha que todo o tempo que você estamos construindo, estamos comprando aquilo lá. Tudo para a glória do Senhor Jesus, na santidade, na bênção, na graça, na virtude, na estruturação daquilo que é legalidade. Estamos na bênção, não temos ajuda de ninguém, de prefeitura, de governo, nem de Lula, nem de Bolsonaro, nem de ninguém. Só da glória do céu, usando você. É tua oferta e tua contribuição faz a diferença. Amém ou não? Glória a Deus. Você não entrega seu dinheiro na mão de ninguém que não haja ou que não inspire confiança. E Jesus me entrega a tesouraria do ministério na mão de Judas. A tesouraria do ministério na mão de Judas. Agora, dinheiro de Jesus. Jesus tinha dinheiro ou não? Tinha. Ele não guardava com Judas. Jesus podia ser o mesmo, mas ele era esperto. Guardava na boca dos peixes. Quem entendeu o mistério? Jesus, que era Jesus, não guardava o dinheiro dele na tesouraria da igreja. Porque o erro não é erro. A imoralidade de um pastor é crer que o dinheiro da igreja é dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Esse é o grande erro de muitos pastores que pensam que o dinheiro da igreja é dele. Não, não, o dinheiro é da igreja, é do Senhor e acabou. E não tem autonomia nenhuma. Amém, igreja? Agora presta atenção, escute mesmo o que eu estou te falando. O dinheiro de Jesus, quando ele foi pagar impostos, não tirou da igreja, da tesouraria. O dinheiro dele ele guardava na boca dos peixes. Jesus sabia com quem estava lidando. Mas não deixou de abraçá-lo, não deixou de abençoá-lo. E Jesus falou: Judas, eu te amo. E Judas falava: eu também te amo, Jesus. Nunca te amei tanto como eu te amei. Vem cá, ajuda, me dá um abraço. Jesus não o excluiu.
Jesus não o expôs. Jesus não falava para os irmãos: esse aí, vocês nem sabem. A gente é assim: esse aí, Jesus nunca expôs ele. Na hora de compartilhar o pão, deu um pedaço para Judas também, não é? Um pedacinho para você, Pedro. Um pedacinho para você, Judas. Ainda falou: Judas, o que tiver para fazer, faz depressa, tá? Meu Deus, quem é esse homem? E compartilha o pão. Só que antes de compartilhar, ele diz que ele dá graças. Te dou graças. Porque a gratidão é o fator da felicidade. Obrigado, Senhor. Graças te dou. E você vai encontrar em muitos versículos nos Salmos e no Antigo Testamento ações de graça. Diga comigo: ações de graças. E eu vou te falar uma coisa: por que ações de graças? Porque a graça move ações. As ações são de graça, ou são pela graça. E a graça move ações. Ações é ações. E ações do céu começam a acontecer quando a graça se move. Quando a graça entra, algo começa a acontecer. Ações. Eu vou te falar uma coisa: há muita gente que tem ações de Satanás, e o diabo está operando, e não preciso perguntar tanta coisa que pode estar acontecendo na sua casa por ações malignas. Mas a ação da graça é superior. A ação da graça é maior. A ação da graça é infinitamente muito mais. Você pode estar enfrentando luta, mas a ação da graça precisa trabalhar na sua vida. Quando você clamar, diga: Senhor, eu te dou ações de graça. É um ciclo de gratidão. Ações de graça para que venham ações de graça do céu para a minha vida. A graça traz ações. Eu dou ação de graça para que a graça traga ações. Eu dou graças, dou ações de graças para que a graça traga a ação da glória, da virtude, do poder, da maravilha, do milagre, da providência. Quem crê nisso, em nome do Senhor? E eu já profetizo ações da graça de Deus na sua vida. Age graça, age nas finanças, age na cabeça, age no cérebro do teu povo, liberta, porque não há maior prisão do que a prisão do cérebro, da mente trancafiada. Em nome do Senhor, que a graça te liberte, que a graça te prospere, que a graça te dê amor, que a graça te dê alegria, que a graça te dê perdão de pecado, que a graça te alcance. Ações de graça. Quem dá glória a Deus por isso? Aplaude se é para Jesus. Aplaude se é para Jesus. Aplaude se é para Jesus. Apocalipse 4, 8 e 9 diz assim, que João viu os seres celestiais, esses seres celestiais com caras de animais, tudo simbólico. Os seres celestiais falam: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Glória, honra e ações de graça. Glória, honra e ações de graça. Até no céu tem seres celestiais falando honra, glória e ações de graça. Até no céu tem gente que dá graças. Até no céu tem gente que dá ações de graça. Até no céu a conexão da graça, ações de graça. E é o que estava no trono, seja louvado, seja adorado, porque Ele é o Salvador, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o que é dar graças? É reconhecer com gratidão o benefício recebido, o que Ele faz por nós. E é um fator fundamental. Outra coisa, assim como a traição é um fator maligno para destruir alguém emocionalmente e causar ira, e devemos, volto novamente à traição. Tome cuidado com a ira. É uma coisa que Deus me falou muito, e preciso falar para você. Tome cuidado com a ira, porque normalmente, presta atenção, quando alguém é traído, seja no âmbito da igreja, da irmandade, seja no âmbito do rebanho de Deus, seja no âmbito de pastor, ovelha, seja no relacionamento marital, do matrimônio, seja, enfim, numa empresa, normalmente a pessoa se dói muito. Só que depois disso, com o tempo, se transforma em raiva, em ódio, em ira. Alguém está me entendendo? Ódio. E aí é onde Satanás quer trabalhar. Na ira. E nós temos permissão para nos irar?
Pergunto para você, nós temos permissão para nos irar? Sim. Mas diz o quê? Irável, mas não? E como é que nós pecamos com a ira? É quando diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Que horário se põe o sol? 18 horas. Então você tem até às 18 para se consertar. Diga para alguém, você tem até às 18. Se você se irou às 6 horas da manhã, tem 12 horas, até 18 horas para se consertar. Se foi ao meio-dia, você tem 6 horas para se consertar. Se foi às 15 horas, você tem até às 18, 3 horas para se consertar. Alguém está aqui ou não? Alguém está irado? Não? Ainda bem, que já o sol se pôs. O problema, e eu pergunto para você, você já se irou com alguém? Normalmente quando a gente se ira, a gente via os pais da gente, e pessoas adultas, professores. Normalmente as pessoas falam com o dente fechado e só mexe os lábios. Eu te falei para você. Eu não é? Diga para a pessoa do lado, mas sem abrir a dentadura, por favor. Só mexe os lábios e diga assim, eu preciso te amar. Mas com os dentes colados, vamos lá. Quero ver quem é corajoso. Isso só acontece nessa igreja. Diga para alguém assim, eu preciso te amar. Não, abriu a boca. Eu estou vendo gente que abriu a dentadura. Sai, Satanás. Ó, normalmente quando alguém está irado, um dos sinais é quando fecha-se os dentes. Eu já te falei para eu fazer isso daqui. Já viu isso? Pronto, já estamos irados. Você se ira, não vem não, você se ira. Sim ou não? Eu vou te pegar. Pronto, se irou. Não está pegando, porque você pode irar-se. O problema é quando continua dando vazão. Aí vem as palavras pesadas, vem os pensamentos pesados, aí começa o negócio. Aí vai dar 18 horas. Estou falando em contexto de família. Pai com filhos, esposo com esposa, esposa com esposo, enfim, vizinho, sei lá. É quando o sol se põe e você continua irado. E continua irado na segunda, na terça. Aí já entrou Satanás. Se Jesus voltar, você vai para o inferno. Não tem outra solução. Condenação eterna. Diz assim, se alguém se irar contra o seu irmão e chamar ele de raca, é réu do fogo eterno. Está escrito na palavra, não está? Está escrito na palavra. Diz que se eu me irar, e depois vem a explicação, não se põe o sol. Ou seja, eu posso até mirar, posso até xingar, seu filho do Satanás. Está com o diabo. Hein? Posso até mirar. Depois, 18 horas, tenho que pedir perdão. Primeiro pedir perdão a Deus. De preferência ir lá e falar, Leandro, me perdoa. Amém ou não? Vocês estão aqui ou não? Amém. Pedir perdão. E aí vai. Agora ir dormir, virar as costas e não conversar, não. Quantas vezes eu quis bancar o Duré, Maria, vem cá que já acabou o dia. É meu, em nome de Jesus, me perdoe e abraço ele, glória a Deus, está perdoada. E às vezes ela tem que me perdoar. Maria, Maria, me perdoa. Vai dar 18 horas. É Deus que fala com a gente, meu irmão. E nós precisamos nos consertar. Hoje em dia, a aparência, o evangelho das aparências, diga evangelho das aparências. O evangelho mecânico está aparentando muita coisa, né? Você vai numa igreja e começa a pregação, luzes, fumaça, tudo aparência. Isso até está no louvor. Até no louvor está isso. Aqui, graças a Deus, louva a Deus. Os meninos que tocam e que cantam para a glória de Deus. Se não cantar também, eu ia falar.
Hoje em dia não tem mais esses louvores que são congregacionais de adoração, de ações de graça. Estamos todos reunidos aqui. Não, uns coro meio meloso. Você. Havia uma moça que fez fama. E o jeito de cantar. O evangelho de fariseu. Parece que tomou uma. Um negócio melado assim. E o louvor, e você. Meu Deus, você. Não é mais, estamos juntos. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no céu. Só que é crente com esse louvor. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Me ajuda, Bidão, os mais velhos. Louvemos ao Senhor. Aqui por aqui. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte. Nosso amado, tudo é seu nome é. Depois, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor. Anos 90, não volta nunca mais. Nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Depois, Hosana. Hosana. O evangelho de fariseu. É um negócio que estão deturpando. Agora tá onde eu ligo qualquer vídeo. Dá-me um grrr. Dá-me um grrr. O quê? Um grrr. Daqui a pouco vão cantar aqui. Dá-me um grrr. Que palhaçada é essa, meu? Que músicas são essas? Dá-me um grrr. Se tu não sabe, fica sem saber melhor. Dá glória a Deus se tu não sabe. Não está sendo. Está boiando, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Vamos ver um vídeo de bênção? Dá um grrr. O quê? Hoje, querido, até o mundo secular se queixa que as músicas estão perdendo a essência, a ação de gratidão. Antigamente até as músicas mudando, não estou dizendo para você ouvir, embora às vezes ouvimos alguma música que é secular, que transmite talvez algo até mais puro do que muita coisa que não tem nada a ver hoje em dia. Lamentavelmente muita gente está abraçando essas modas dentro da igreja. Esses melismos. Cadê o louvor puro? Cadê o louvor santo? Precisamos voltar à essência. Voltar a dar graças ao Senhor. Precisamos voltar a cantar salmos. Precisamos voltar ao louvor congregacional. Precisamos louvar o nome do Senhor. Eu me lembro quando a gente cantava antigamente. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te. Depois, fujam diante. Meu Deus do céu. Vamos cantar um dia? Samuel, dá para cantar esse louvor um dia? Tu conhece esse louvor? Levanta-te. Mais ou menos. Então você vai aprender, Samuel. Porque tu é ungido de Deus. Se tu começar com o evangelho de fariseu, eu vou te dar uma cajada. Não, tu não é dessa turma não. Tu é ungido de Deus. Quem dá glória a Deus? Aplaude ao Senhor se é para Deus. Ações de graça. Onde querem agradar ao público. Hoje é uma pessoa só que fala eu, meloso, e todo mundo fica na expectativa.
porque Ele é o centro, porque Ele é o show. Agora não é louvor, vamos adorar, vamos congregar, vamos render graça. Somos edificados porque esse pão, querido, é dado com graça. Esse pão é Cristo. Meu irmão, esse pão não nos divide, nos une, nos perdoamos. Temos dificuldade uns com os outros sim, mas há um pão que é partido. E esse pão diz, todos somos irmãos em Cristo Jesus. Vivemos a graça de Deus. Temos efeito sim, nos iramos uns com os outros sim, mas até às 18 horas. Romanos 1:21, olha o que diz Romanos 1:21. Porquanto tendo conhecido a Deus, quem conhece a Deus? Não o glorificaram. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram ações de graças. Olha como é importante a ação de graça. Quando você dá ação de graça, você está glorificando a Deus porque Ele é Deus. Mesmo você vai glorificar a Deus porque Ele é Deus. Não porque Ele vai te dar uma diadema santa, não porque Ele vai te subir no trono, não porque Ele vai abrir a porta, não. É porque Ele é Deus. Não o glorificaram como Deus, não o glorificaram, nem lhe deram ação de graça. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Mudaram a glória do Deus incorruptível e deram a glória a coisas banais, coisas terrenas. Há muita gente que está trocando a glória de Deus, a virtude da glória desse evangelho da graça, por coisas fúteis do mundo, por coisas malignas do mundo. Mas graças a Deus que você está aqui. Então dê graças ao Senhor, renda graças ao Senhor. Ele deu ações de graça. Obrigado porque eu vou ser morto por esse povo. Eu vou entregar minha vida por esse povo. Eu vou morrer por esse povo. Pão partido. E Ele nos salvou. Dá glórias ao Senhor por isso. Quem pode dar glórias ao Senhor? Quem pode exaltar o nome do Senhor? Quem pode dizer obrigado, Jesus? Eu estava morto nos delitos e pecado, e hoje eu fui lavado e redimido pelo Teu sangue. Eu fui liberto pelo Teu sangue. A graça me alcançou. Vou te servir, vou te adorar, vou fazer tudo o que é possível para que eu possa te adorar em nome do Senhor. Alguém está feliz com Jesus? Sim, temos prova, temos luta, temos doença, temos guerra, o diabo se levanta, mas Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Sim, estamos abatidos, estamos chorando, mas o Senhor te diz, eu estou contigo e tudo posso naquele que me fortalece. Há um Deus que me fortalece, há um Deus que me abraça e me diz, levanta-te, eu sou o teu Deus. Aleluia. Deu graças e entregou esse pão, e todos comeram. E todos, diz que cearam e compartilharam o pão. Compartilhar o pão, para terminar, é a maior demonstração que realmente Deus te prosperou. E em você ações de graças. E você reconhece o sacrifício de Cristo. Amém ou não? Por que eu posso ter esse microfone que custou um X? Porque alguém compartilhou do que tem para abençoar a obra. Porque tem um som mais ou menos aqui, uma mesa linda. Porque alguém compartilhou. Porque esse telhado que ia cair na nossa cabeça, era de madeira, Deus me mostrou que ia cair o telhado. E agora tem um telhado seguro, pelo menos de metal, termoacústico, não passa som. Ao mesmo tempo tem isopor no meio, calor, tem ar-condicionado. Por quê? Porque alguém compartilha. A sua oferta é compartilhar. E aqui, glória a Deus, eu louvo a Deus, porque tem gente que ama compartilhar. Eu vou te falar uma coisa. Quantas pessoas se alegram com a tua prosperidade? Quantas pessoas podem dizer, graças a Deus que ele foi prosperado? Meu Deus. Porque há quem diga, antes não tivesse sido próspero esse cara. Antes a mulher não deveria ter prosperado. Por quê? Olha como ela está. E tem outros que nem prosperaram e já estão assim. Alguém que foi beneficiado por você ser próspero? Faça essa pergunta. Quem está sendo beneficiado com minha prosperidade? Alguém está sendo beneficiado? Alguém está sendo ajudado? Alguém se alegra com a minha prosperidade? Isso deve ser questionado por mim.
Porque isso te dá liberdade para falar: Senhor, pode me dar, que o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu vou abençoar, eu vou compartilhar. Porque Jesus tinha tudo para falar: você não sabe o que eu estou passando. Jesus podia ter surtado nessa hora, falado: você não sabe o que eu estou sentindo nessa hora. Vamos parar com essa bagunça aqui, com essa ceia. O que está acontecendo, Jesus? Esse cara aí vai me trair, está saindo agora para me entregar. Vamos orar, ele vai me vender. Mas não, até o Timóteo lhe sorriu. E diz que, terminado a ceia, diz: cantaram um hino. E é um salmo que se canta no ceder de peça. Louvemos ao Senhor. Louvar a Deus. Estou indo para morrer, mas louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome dEle. Sabe por quê? Porque Jesus nunca foi covarde. E há muita gente covarde que uma lutinha já desiste. Uma crítica se desmonta. Qualquer provação renega a fé. Se desvirtua, se desequilibra. Esse tipo de gente nunca prospera. E todos os meus desequilíbrios eu tenho que levá-los ao pé de Cristo. Toda a minha desorganização leva ao pé de Cristo. Porque tenho tantas lutas quanto você, sou tão tentado quanto você, sofro tantos desânimos quanto você, entro em depressão tanto quanto você, tenho meus altos e baixos quanto você. Não escandalizo o Evangelho porque estou vivendo em santidade, mas sou tão vulnerável quanto você. Agora eu não posso bancar o louco de em qualquer coisa que eu perder as estribeiras e fazer loucura. E botar minha família para perder, botar meus filhos para perder, botar o ministério para perder, botar essas vidas para perder, porque a gente quer esperar algo do seu pastor. Eu não posso pensar só em mim, e o Senhor nunca abençoará aqueles que só pensam nele. Não, você não sabe o que eu estou sentindo, dá licença, dá licença. São pessoas que nunca vão prosperar, por quê? Porque elas só pensam nelas. Alguém me entende? Sim, está difícil. Está um nó aqui, não estou nem engolindo, mas estou aqui pregando. Estou aqui dizendo: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus vem nos buscar. Porque não posso pensar só em mim. O Senhor me chamou para me dar mais, e a prova que Ele vai me dar mais é como Jesus: estou indo para morrer, mas estou abençoado, não posso só pensar em mim. Ai, que essa igreja, ai, que esse pastor pobre nunca vai crescer. Nunca vai crescer, nunca. Que não pensa nas consequências. E quem está falando isso é o Senhor. Aqui Deus está falando: pense como Cristo. Pense como Cristo. E lê lá em Filipenses e diz que Ele não usou ser igual ao Pai quando estava na terra, mas abdicou da sua glória e se humilhou até ao ponto de morte e morte de cruz, pelo qual soberanamente Deus o exaltou. Deus nunca vai te exaltar se você é soberbo, que só pensa em você. Vou perguntar de novo: com os benefícios que você recebeu, quanta gente é abençoada? Alguém que pode dizer glória a Deus que Ele é abençoado, porque Ele está me abençoando. E há pessoas que eu digo: Senhor, prospera mais, Senhor, prospera, porque olha como Ele tem abençoado a tua casa. Porque tem gente que é fiel, como fala a minha esposa. Há um memorial e Deus sabe quem é e quem não é. Quem está entendendo? Eu tenho uma missão: de todas as minhas primícias eu as entrego, eu abençoo pessoas. Eu tenho liberdade de receber primícia para poder abençoar. Porque o Senhor tem me sustentado. Eu louvo a Deus porque eu estou aqui, ó. Eu digo isso para a glória do Senhor. 2 moedas de uma criança que me disse: eu tenho para lhe entregar uma primícia. Esse é o verdadeiro fiel. Eu poderia pegar 100 reais e dar para ele, porque ele é um abençoador. Mas ele está entendendo um mistério glorioso, que não é por necessidade, mas é por honra. É por um memorial. Pessoas que não vivem sem memorial, qualquer coisa elas param. Qualquer coisa, porque não são. Eu não posso exigir algo de alguém que não é. Pastor, mas eu estou dizimando. Esse é o teu problema, você está dizimando. Esse é o seu problema, porque qualquer hora você vai parar. Você é um infiel. Agora, o dia que você for dizimista, eu sou dizimista, aí o negócio muda. Não é estar dizimando, eu posso estar.
Eu posso estar cantando no chuveiro, mas não sou cantor. Eu posso estar bancando ser o pastor, de repente não sou pastor. Eu tenho certeza que eu sou, porque senão eu estaria longe daqui. E muita gente está, mas não é. Qualquer coisa para. E incentiva outros a parar. Porque ele é infiel, ele vai compartilhar infidelidade. Ele vai compartilhar malignidade. O que você compartilha? Jesus compartilhou pão. Ele não compartilhou a agrura dele. Ele não compartilhou a decepção com Judas. Ele não compartilhou a malignidade que poderia entrar no seu coração. Não compartilhou. Porque tem gente que perita. E é outro tipo de gente que nunca prospera. É perito em compartilhar agruras, lixo. Ele compartilha lixo, ele compartilha murmuração, ele compartilha coisa maligna. O que você tem compartilhado? O Senhor está te falando. Você precisa ser como eu, Natanael, seja como eu. Natanael seja, e eu preciso me arrepender a cada dia e pedir perdão. Senhor, eu preciso ser como tu. Eu preciso aprender a compartilhar aquilo que o Senhor me deu. Compartilhar o teu amor. Compartilhar a tua graça. Embora a taça fique trincada, mas pode ser usada novamente. Não é fácil. Mas o Senhor se entregou e disse: eu te dou graças por esse pão. O entregou. E todos cantaram e foram abençoados. Aleluia. Quem dá glória a Deus por isso? Eu quero orar pela sua vida.